Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos estudos. Eu queria só fazer uma ressalva agora no início de que os dois últimos vídeos que eu subi para o YouTube estão na ordem trocada. Vocês vão observar aí que o número 48 e o 49 estão na ordem trocada. Hoje nós vamos para o vídeo de número 50 dentro do tema Retorno à Vida Corporal, pergunta 386 de O Livro dos Espíritos. O retorno à vida corporal. E agora nós vamos entrar num tema que é muito interessante, que é muito bacana de ser desenvolvido, que é o item 7 sobre as simpatias e antipatias terrenas. Isto aguça bastante a nossa curiosidade, porque gostaria de preambularmente dizer para vocês que nós somos todos irmãos. Devemos um dia reconhecer isso de fato e praticarmos ao máximo a lei de caridade. E a lei de caridade não é só dar esmola, a lei de caridade é muito além disso. Nós somos todos irmãos, filhos de um Pai só. E o Pai só impede que nós, seus filhos, cresçamos e nos amemos em conjunto, uns ajudando aos outros. Então é para isso que nós somos criados em espírito, para atingirmos a felicidade suprema e a comunhão como filhos de um Pai só. Então, falo isso para que a gente sempre volte o nosso raciocínio lógico ao lado espiritual da criação. Não somente esse lado carnal de vir aqui como homem e mulher formar famílias, tá? Então, quando fala de simpatia e antipatias terrenas, nós vamos entrar na seara da afinidade dos espíritos. Os espíritos, nós, irmãos, temos afinidades uns com os outros. Nós formamos uma família universal, gigantesca e infinita. E cada vez mais, ou gradualmente que progredimos, nós vamos criando famílias espirituais, familiarizadas, simpáticas uns aos outros, como existem as famílias materiais e as famílias carnais. Neste nível planetário, as famílias carnais se formam desse jeito, como a gente conhece aqui no nosso planeta Terra. E as famílias espirituais são infinitas e também se formam e aumentam e se misturam e se modificam também, tá? A 386 para frente nos traz aquela brincadeira ou aquela curiosidade mundana, né? De que as pessoas falam assim, existe alma gêmea? Será um ser, um espírito criado por Deus, somente para mim, destinado à minha pessoa? É essa interrogação que se faz nessa paixão, nesse romantismo da carne que existe ou nessa limitação que não o lado espiritual. Nós nos limitamos muito, né, nessas paixões de achar que um príncipe ou uma princesa virá num cavalo branco como uma alma gêmea nossa. Nós temos que entender que as nossas relações familiares, espirituais, são muito maiores que essa família corporal que a gente compõe. Então, quero dizer que você hoje pode estar numa família de duas ou três ou quatro ou cinco pessoas no seu seio familiar e achar que essas pessoas são a sua família espiritual. Não são somente essas pessoas. São inúmeros espíritos afins que combinam de reencarnar. Claro, com exceção daquela reencarnação expiatória, coercitiva ou de prova. E nós vamos aprender isso hoje. A 386 fala, se dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se numa outra existência e se reconhecerem, né? Então é aí que entra essa curiosidade aguçada. As pessoas aqui na carne querem desencarnar e ao desencarnar encontrar os seus familiares, nada mais natural que isso. Mas nós não estamos limitados só ao parentesco carnal, nós temos um parentesco espiritual. Por isso que a resposta fala, reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro. Sim, e frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera,
não provém de outra coisa. Por quê? Porque dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas. E não são fortuitas. São por afinidade, por magnetismo, por vibração de pensamento e evolução moral também. Aí continua, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então não existe uma pessoa destinada exatamente para cumprir alguma ordem com você, com exceção de uma expiação. Os espíritos afins se procuram na multidão para formarem famílias e progredirem de forma semelhante. Por quê? Porque eles têm os mesmos gostos, o mesmo nível intelectual e moral de evolução. Daí que a 386A fala, não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre é agradável você reconhecer alguém que você esteve nessa vida. Por quê? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações muito atrasado e nós contraímos muitas dívidas. Então talvez esse encontro depois, né, na vida espiritual, na erraticidade, esse encontro não seria tão agradável, porque a recordação das existências passadas trariam inconvenientes maiores. Então aqui essa resposta já nos traz a pessoa viva na carne, encontrando alguém na rua e reconhecendo essa pessoa na rua como uma pessoa de outra vida. Isso traria um transtorno enorme à reencarnação e não deixaria você agir livremente com o seu livre-arbítrio. Isso seria um inconveniente. Por isso que no próximo capítulo nós vamos aprender sobre o esquecimento do passado, que é uma dádiva divina esquecer o passado. Então não seria agradável os espíritos que querem vir sempre juntos na carne se reconhecerem na carne como aquele que fez algo de bom ou algo de ruim em outra encarnação. Isso que parece ser fortuito dá mais liberdade ao livre-arbítrio, ao espírito que rege as suas próprias decisões. Tá? Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em tempo que estiveram juntos. Então, deixa que o espírito tome as suas decisões sozinho, exercitando a inteligência com o livre-arbítrio, e assim ele vai escalando os graus da evolução. 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso te conhecer não só da última encarnação. Eu posso estar na 1000ª encarnação e ter feito muitas afinidades, muitas famílias espirituais e muitos espíritos que, como eu, podem estar no mesmo nível e no mesmo tempo para reencarnar juntos. Alguns vão ficando para trás, outros vão evoluindo mais rapidamente, e não quer dizer, como diz a pergunta, né, se essa simpatia é sempre por um motivo anterior. Pode ser que seja por um motivo anterior, mas pode ser por um motivo, não o último motivo, mas o antepenúltimo, e o do antepenúltimo motivo, e assim vai, porque nós somos espíritos que não estamos na primeira reencarnação. Nós temos pelo menos um grau de compreensão das coisas que estão acontecendo nesta fase planetária e nessa época em que o livro foi editado, 1857. Então, não, dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que hajam conhecido como encarnados. Então, você pode ter um espírito afim, o seu protetor, por exemplo, um espírito que te acompanha, que você conhece ele e tem afinidade por ele somente pelo lado espiritual e não somente pelo fato de ter encarnado com ele na última encarnação. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma espécie de relação simpática? Né? Olha aqui a pessoa achando que existe também, né? Nessa pergunta as pessoas leem muito essa pergunta, acham que existe a pessoa que foi criada para ela, né? A pessoa perfeita, a alma gêmea, né? Esses encontros, né? Como é que funciona, né? Então, o que acontece? Há entre os seres pensantes ligações que a gente não conhece, que a gente não enxerga. E uma dessas coisas que ligam os espíritos por afinidade é o magnetismo. O magnetismo é uma bússola, né, desta ciência de afinidade espiritual. O magnetismo, eu sugiro
que seja estudado também pelos espíritas. É uma matéria muito surpreendente, não só o magnetismo animal, tá? Não só o magnetismo científico, desculpa. O magnetismo científico é de ímãs, de peça, de indução, de repulsão, não só esse magnetismo científico. O magnetismo animal tem que ser estudado. As relações dos seres vivos uns com os outros. Você não vai na casa espírita tomar um passe, você toma lá fluidicamente uma ação magnética. E isso, nós, seres pensantes, somos espíritos que emitimos essa radiação fluídica, vamos dizer assim, tá? E aí faz com que nós possamos nos atrair com os outros. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta? Como você pode ser atraído por alguém que simpaticamente ou magneticamente ou fluidicamente parece com você, encaixa com você? Você também pode ter espíritos que são antipáticos a você, tá? Sem se falarem, você sente um astral ruim. Sabe quando você vai num lugar ou você encontra uma pessoa que estar perto dela te faz mal? É uma antipatia, tá? E essa antipatia tem um motivo. Ali tem alguma coisa que não está bem. Um é trevoso e o outro é luz. Estou usando metáforas, tá? Mas seria dessa forma. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de uma natureza má? Não. Por que não? Nossa, Daniel, mas os espíritos são antipáticos uns com os outros. Não quer dizer que são de naturezas má. Quer dizer que não pensam iguais. Pode ser que estão em graus diferentes de evolução, mas não quer dizer que são maus. Você pode não ser simpático a alguém ou a algum espírito, mas não quer dizer que aquela pessoa é ruim. Por isso que uma das coisas do Evangelho é ser indulgente para com os defeitos alheios. Olhar em você primeiro os defeitos que você tem antes de julgar os outros, não apontar o dedo. Então tome muito cuidado com isso, porque às vezes, como diz o Evangelho, a gente não enxerga um cisco no olho, uma trave no olho, desculpa, não enxerga uma trave no olho, e a gente enxerga um cisco no olho do nosso semelhante, do nosso próximo, do nosso irmão. Então, dois espíritos não são necessariamente maus. Por isso, tá? A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude, uma diferença do modo de pensar, tá? Mas à medida que eles se elevam, isso vai se apagando e as antipatias vão desaparecendo. É claro, se um dia formos espíritos luz, se formos os bem-aventurados nos mundos felizes, nós não vamos ter mais antipatia por ninguém, porque nós vamos compreender toda a lei divina com amor. 391. E a antipatia entre duas pessoas? Nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou melhor, né? Você é antipático, você encontra uma pessoa que você não se sente bem com ela. Dois espíritos que não se dão bem. Você se encontra com ela. Quer dizer que essa antipatia, esse repúdio, vai primeiro no espírito ou na pessoa que é boa ou vai primeiro na pessoa que é ruim? Tanto faz em uma ou em outra, tá? Por quê? Porque o espírito bom, ele se concentra, ele se reforma. O espírito bom volta-se para o amor, para praticar a caridade e compreende que todo mundo está certo ou errado na sua própria perspectiva. Observa na lei de Deus a sua perfeição e sabe que tudo é chegado à hora. Então, se partir a antipatia por esse espírito bom, ela é uma antipatia compreensível, com paciência, com benevolência. E de outro lado, o espírito ruim, ele vendo uma pessoa que não pensa igual a ele transforma aquele afastamento, aquela antipatia em ódio, em rancor, em inveja. Quantas pessoas que nem nos conhecem têm inveja e raiva da gente, não sabem nem quem somos. Então aquele espírito atrasado, que criou uma antipatia por nós, fica emitindo fluidos mentais negativos, mesmo às vezes a gente não conhecendo ela. Não quer dizer que esses fluidos vão afetar a gente, só afetam se a gente tiver mérito de ser afetado. Então, meus irmãos, eu termino aqui essa parte, na 391, com a dica do Evangelho segundo o Espiritismo. Abram o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo que fala que fora da caridade não há salvação.
Então é assim que a gente tem que se comportar como irmãos. Fora da caridade não há salvação, quer dizer que nós temos como máxima a caridade. E caridade não é só dar esmola. Caridade é ser paciente, é ser benevolente, é ser misericordioso, é consertar em si os defeitos primeiro do que apontar os defeitos dos outros, é perdoar as ofensas, é amar os inimigos e praticar sempre a caridade e a humildade. E quais são as coisas contrárias à caridade e à humildade? O egoísmo e o orgulho. Quando o egoísmo e o orgulho estiverem extirpados do planeta, nós nos amaremos infinitamente como irmãos que somos. Nós compreenderemos as limitações de nós, irmãos, uns dos outros, e ao invés de atacar e julgar, nós vamos ajudar ajudar ao outro ao progresso. E assim nós vamos nos aproximando de Deus. A caridade e a humildade nos aproxima de Deus. O orgulho e o egoísmo nos afasta da divindade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.